Olá, gente, tudo bem? Então, agora a gente vai falar um pouco dos jogos de lógica e introdução à programação. Esse curso tem esse objetivo aqui de introduzir os jovens ao universo da programação através dos recursos lúdicos, no módulo, no jogo de lógica, desenvolver suas competências de resolução de problemas por meio do pensamento computacional. É um curso introdutório e tem dois módulos, né? O primeiro módulo é o jogo de lógica. Deixa eu só trocar uma corzinha aqui. É o jogo de lógica, que apresenta conceitos fundamentais do pensamento computacional a partir de jogos de lógica para o desenvolvimento de habilidades voltadas à resolução de problemas com pensamento crítico e compreensão de analogias, e tem carga horária de 8 horas. O módulo 2, que chama Introdução à Programação, e tem noções sobre as principais linguagens de programação e suas aplicações, e a introdução a diversas possibilidades de carreira na área de tecnologia. Lembrando que os cursos são voltados para jovens que não trabalham nem estudam, e que tem como saída, a intenção para os cursos é que eles sejam empregados, eles caminhem para o empreendedorismo, caminhem para a empregabilidade, para o empreendedorismo e para a volta aos estudos. Aqui a gente fala um pouco das competências do CDI. Então é legal frisar para eles a cocriação, que é o protagonismo, a comunicação afetiva e efetiva e a resolução de desafios sociais ou problemas sociais. É importante lembrar que usar exemplos para os jovens é sempre legal, porque às vezes isso que é um pouco mais teórico, pode não fazer sentido para o grupo que você está trabalhando. A gente dá um ênfase na resolução de problemas, porque esse curso em questão vai falar e vai lidar com isso, né? Então, principalmente o começo dos jogos de lógica, que é resolver, fazer jogos, resolver, então ele vai falar sobre isso. Então é importante falar sobre isso, falar que o curso a gente vai falar sobre isso, né? Então a gente vai se inspirar nos cientistas da computação para trabalhar na nossa capacidade de solucionar problemas através do pensamento computacional. Dizer o que é o pensamento computacional, né? É legal trazer sempre perguntas antes de trazer a resposta para eles. A gente sugere sempre trabalhar assim, que é bacana. Então, dar ênfase nisso, pensar em eles sugerirem exemplos também é legal. E aqui a gente fala das 4 etapas do pensamento computacional. Então, um é a decomposição, transformar um problema grande e difícil em partes menores e muito mais simples. O 2, padrões, padronizar, abstrair. E o algoritmo, né? Quando a solução estiver completa, ela pode ser escrita de modo a ser processada passo a passo para que seja fácil de atingir os resultados. E por que a lógica? Por que a gente vai falar na lógica desse jogo? Vocês viram que tem bastante figura, tem bastante desenho para atrair os jovens, porque a gente pensou num curso que fosse divertido, que fosse interessante, né? Que pudesse prender a atenção deles. Então a gente fala aí qual que é a finalidade dos jogos de lógica, né? Que é uma forma de turbinar o cérebro. Para solucionar os nossos desafios, você precisará de utilizar sua capacidade de pensamento computacional. Ao mesmo tempo, aprenderá um pouco mais sobre como os computadores funcionam e como elaborar melhores comandos. Antes a gente explica o que são números binários, que vai fazer muito sentido quando eles começarem a fazer os jogos. Então a gente vai explicar o sistema binário,
É importante que você pegue exemplos, leia com eles isso, verifique se eles entenderam, né, todos esses conceitos, mas vai ficando mais claro quando eles entrarem na parte mesmo dos jogos. Que a primeira parte delas é um jogo de cartas, né? Vamos conhecer um jogo de cartas diferentes e aprender como funcionam os números binários? Então, neste jogo, veremos como um computador traduz informações para o sistema binário. Ao introduzir a atividade, deve-se esclarecer que não se trata de um código de programação. O objetivo do exercício é nos levar a pensar como um computador faz, de maneira a nos fazer treinar certas habilidades, como identificação de padrão e raciocínio lógico. Nesse primeiro momento, mostraremos como com essas cartas é possível expressar números de 0 a 31 com combinações dessa carta, que é isso que a gente vai mostrar. É que quando aparece a animação demora um pouco mais, mas olha só. Então a gente vai mostrando, vai pedindo para eles somarem e fazerem a conta, né? Nesse momento iremos explicar como os números são expressos no sistema binário. Os bits que estão ativos, que são contatados, virarão 1. E os que não estão serão 0. Devemos explicar que estamos mostrando esses exemplos com 5 bits para facilitar a compreensão, mas que os computadores, na realidade, utilizam 8 bits. Nos problemas que iremos analisar em seguida, veremos 8 bits. Olha lá. O sistema binário, falando como um computador. Para processar dados, os computadores utilizam o sistema binário. Ele envolve o uso de 2 estados, representados pelos números 0 e 1, para codificar as informações. Nós vamos ver como o sistema funciona, como esse sistema funciona, né? E aprender a ler mensagens codificadas. Nosso primeiro desafio será solucionar um mistério cujas pistas encontram-se em códigos binários. Será que além de pensar como cientista da computação, você também consegue pensar como um detetive? Então, nesse momento, a gente entra no momento das atividades do curso, que é o momento mais legal. Então, aqui a gente dá uma abertura, uma sinalizada e já fala que vai acontecer a atividade. É bem interessante que você leia a atividade, né? Para ele saber o contexto, esse é o contexto da atividade e eles possam entender. A gente utiliza grupos, né? É legal dar uma mesclada no grupo, o pessoal mais alerta, os menos alertas, né? Dar uma dividida. Nessa hora também é legal você mesclar. Às vezes os meninos se conhecem e não querem se separar, então é legal mesclar, tá? Aqui a gente vai explicar como usa a tabela ASC2 para decifrar o código. Esse material a gente tem também um exemplo que vai junto para o material de vocês, né, educadores. Aqui na tabela, chamar a atenção para o fato que existem códigos para iniciar o texto, como, por exemplo, esse aqui, ó, STX. Então, no geral, o texto vai começar com esse código. Existem outros comandos também, por exemplo, que é o SP, que é espaço, tá?
Então, tem que chamar atenção na tabela, fazer o pessoal olhar para a tabela nisso. Aqui a gente começa a falar de padrões. Vocês lembram onde estava a questão de padrões? Lá nas 4 etapas do pensamento computacional. A gente vai falar de padrões. Mas a gente vai falar de padrões utilizando uma atividade para isso, que é bacana. Então, mais uma vez, a investigação continua. Eles continuam em grupo, investigando e usando o código binário, a tabela ASC2, mas agora olhando para padrões lá dentro. Sempre no seu slide, como educador, tem as respostas, tá? E algoritmo, que é aquela última etapa do pensamento computacional. Então, a gente vai explicar o que é. Quem você acha que é mais inteligente, você ou o computador? Isso é uma pergunta bem importante. Como eu disse lá no início, né? É legal que todo mundo possa participar da aula e fazer perguntas do que ficar só trazendo as respostas para eles, mas com certeza é isso que vocês já fazem. Então, a gente já falou sobre isso, né? Que um programador é a pessoa ou uma pessoa que, diante de um problema que deve ser resolvido por um computador, é capaz de desmembrá-lo em partes e estabelecer uma ordem para a sua resolução. A essa série de passos, damos o nome de algoritmo. Olha só, e agora a gente sabe o que é algoritmo. Você pode até perguntar para os jovens se eles já ouviram falar em algoritmo, se alguém já ouviu falar sobre isso, porque é uma palavra que é muito falada, né? Então é legal perguntar para eles. Essa atividade é a primeira atividade de trabalhar com o algoritmo. A gente fez uma atividade de um mapa, de uma visita ao Rio de Janeiro. Se vocês quiserem mudar o contexto, fazer uma atividade de visita a outro lugar, algum bairro aqui em São Paulo, algum bairro em Salvador, onde você estiver, também pode fazer isso, tá? Fica a critério de vocês. A gente vai dar o problema, né? E explicar os passos, o que eles têm que fazer, tá? Então, eles vão identificar como que o Marcelo consegue chegar nesses lugares de uma maneira mais prática. Quando eles terminarem, é legal dar também o tempo para eles fazerem. Vocês ressaltam que o trajeto que eles acabaram de escrever nada mais é que um algoritmo, ou seja, a gente é capaz de fazer um algoritmo até sem computador aqui, isso que é bacana, né? É bem simples, então é legal destacar isso. Ops, aconteceu um problema aqui na atividade deles, tá? Então, a gente põe mais um desafio. Então, a partir desse nova variável, entra um outro desafio. Então, eles, com essa variável do trânsito na cidade, manifestações e tal, tudo que a gente mostrou, as variáveis devem ser incorporadas aos algoritmos que foram criados, para que sejam considerados que, em determinadas hipóteses, o caminho precisará ser alterado. Então, pega o passo a passo, o algoritmo que eles já criaram e insere essa nova variável, essas novas variáveis, tem várias, né? Dependendo de qual algoritmo o jovem criou, ele vai inserir essa variável no algoritmo dele. Tem mais uma. Mais uma, são várias. Tá legal?
Então, o que a gente conclui aqui? Que acabamos de ver como condições variáveis podem ser incorporadas ao nosso algoritmos. Agora vamos conhecer os chamados laços de repetição, que é bem interessante. Hora de ir para o hotel. Então, a ideia é que o algoritmo determine a Marcelo verificar todos os ônibus que passam no ponto até que passe o ônibus 589. Enquanto o letreiro do ônibus que passarem forem diferentes dos 589, ele deve permanecer no laço de repetição, de apenas ler o letreiro do ônibus. Apenas quando o letreiro indicar 589, Marcelo deverá subir no ônibus. Então, essa é a solução para essa atividade aqui. Então, vocês apresentam essa atividade para os meninos, para os jovens, e eles vão descobrir isso. Aquilo que eu contei agora é a solução para essa atividade. A última investigação, né? Então, mais uma atividade, eles vão fazer uma última investigação, que é tentar novamente pensar criando algoritmos, ou seja, uma sequência de passos para que resolva o mistério. Então, veremos observar que existem formas diferentes de resolver o problema. O nosso objetivo deve ser pensar no algoritmo mais eficiente para desvendar o mistério. Então, vem lá o mistério. E também tá constando aí no seu slide sem a minha gravação, mas eu vou contar para a solução. A solução mais eficiente para o problema é através de busca binária, ou seja, deve-se dividir as fotos ao meio e verificar se o objeto aparece na foto. Se não aparecer, deve-se desprezar a metade seguinte. Se aparecer, deve-se desprezar a primeira metade. Em seguida, dividir o monte que sobrou pela metade novamente. E assim sucessivamente, até identificar o momento em que o objeto desapareceu. Aqui a gente vai dizer o que a gente aprendeu. É bem bacana fazer uma revisão daquilo que a gente aprendeu. Se possível, anotar numa lousa, no flipchart, na ferramenta que você tiver aí para fazer as anotações, tá bom? O curso é de 8 horas, né? O curso de módulo Jogos de Lógica, e o módulo 2, que é Introdução à Programação, também é um curso de 8 horas. Então, eles provavelmente vão fazer no mesmo dia, mas você pode assistir essa explicação no mesmo dia, então você segue a sequência. Então, aqui a gente vai fazer... vai explicar o que a gente vai fazer nesse curso. Apesar da gente já ter explicado no início do módulo, a gente volta a explicar. Então, nesse curso a gente vai usar uma plataforma que é a Microsoft Virtual Academy. Legal, educadores, que vocês já tenham entrado na plataforma, se familiarizado com ela antes de começar o curso, né? Então, a partir dessa explicação agora. Então, a gente vai entender melhor como funciona um computador, a gente vai ser apresentado as principais linguagens de programação e veremos como a tecnologia e a linguagem que usamos irá variar de acordo com o nosso objetivo. É importante dizer que a gente não vai virar programador com esse curso de 8 horas aqui, é uma introdução. Então, a primeira coisa é, se você não possui uma conta Microsoft, o nosso primeiro passo será criá-la. Se os jovens já passaram pelos outros cursos, Introdução ao Mundo Digital ou Gestão de Projetos e Modelagem de Aplicativos, provavelmente eles já abriram a conta, mas se não, vocês precisam pedir para que eles façam. Na parte de baixo do slide, vai ter o endereço da plataforma, né? Então, primeiramente, a gente vai ver como funciona o computador, como fornecer ordens ao computador, aplicativos conectados e desconectados, do que precisamos para aprender a programar e introdução à tecnologia. A gente vê isso tudo por meio da plataforma, tá? Então, precisa abrir a plataforma e seguir os módulos. Aqui a gente já vai fazer um jogo, né?
Em seguida a gente faz um jogo. Esse curso de introdução à programação é um pouco mais técnico, precisa um pouco mais de leitura, então, e de concentração. É bom eu ter isso em mente antes de começar, tá? A gente vai lá no capítulo 1 do curso, Aprendendo a Programar, da plataforma que a gente viu uma série de passos, né? Então, os participantes devem ser chamados a assistir o vídeo e depois ver o material complementar, buscando a resposta para essas perguntas aqui. Depois deve-se passar para o próximo slide para verificar as respostas. Então, eles vão lá buscar. Como eu disse, esse curso você precisa cada um precisa. Se for fazer em dupla, então pelo menos 2 pessoas por computador, ou se forem fazer individual, dá uma acompanhada, ver se o pessoal está assistindo mesmo, está lendo. A minha sugestão, que eu fiz aqui com jovens, passar o vídeo para todo mundo assistir junto, porque nem sempre você tem fone ou headset para escutar, cada um escutar o seu, e depois fazer a leitura do capítulo 1. Com a leitura do capítulo 1, eles conseguem responder as questões, daí vem a resposta. Tá? Então, isso aqui são as linguagens de programação que se usa para fazer esse tipo de coisa, página web. Então, o que a gente está vendo aqui é que cada linguagem de programação, ela é específica para um tipo de coisa, um tipo de atividade que você quer fazer no computador ou com tecnologia. Então, essas aqui você usa para usar um tablet, por exemplo. Então, o aplicativo que você precisa para interagir com outros aplicativos. Eles vão descobrindo tudo. É muito mais uma descoberta, né, de linguagem e conhecê-las para ver que elas existem. E agora a gente vai aprender a escrever um pouco mais e escrever em HTML. A gente vai explorar o capítulo 2 do curso Aprendendo a Programar. Assistir o vídeo e começar a utilizar o material complementar. Lembrando, esse curso é muito dentro da plataforma, usando o Aprender a Programar. Então, é importante que, se não tiver acesso para todo mundo assistir, cada um no seu computador, passar para todo mundo assistir. Os vídeos, em geral, demoram de 8 a 10 minutos, né? Uma pessoa explicando e tal. É legal assistir junto. A partir dos slides aqui, a gente vai fazer uma atividade, que é uma atividade super legal, que é escrever em HTML. A gente vai escrever Hello World, ou você pode escrever qualquer coisa. Eles vão descobrir isso, é muito legal. Então, a partir do slide 7 do capítulo 2, vemos as instruções para realizar uma atividade escrevendo em HTML. O nome da atividade é Hello World. Aqui a gente vai conhecer continuando, né, o capítulo, a interface do usuário, o que é uma interface do usuário, quais são as variedades e para entender a interface do usuário. Vamos perguntar, é sempre legal perguntar para eles se eles já ouviram falar nisso, que interface do usuário, o que é, sabe? Pegar exemplos de aplicativos que eles usam. Face, sabe? Sei lá, a WhatsApp, coisas que eles estão acostumados a usar e ver se eles conseguem identificar a interface desses aplicativos, que são a interface dos usuários. Você pode também usar exemplos de sites para isso. Aqui a gente começa a falar e a ordem também pode ser trocada, tá? Que é uma sugestão. Você pode começar a falar disso e depois trabalhar todos os capítulos 1 e o 2 do Aprendendo a Programar. Então, aqui a gente fala que existem muitas possibilidades de carreira em tecnologia da informação. A gente vai conhecer um pouco das carreiras e a gente trouxe uma pesquisa que numa pesquisa recente entre 10
profissões mais felizes, 7 são da área de TI. Você pode abrir a pesquisa também para eles conhecerem. E aqui a gente vai falar de cada um de as profissões que usam tecnologia. Também sugiro que vocês tenham informação aqui, mas se vocês quiserem trazer outras profissões de tecnologia, pesquisar sobre elas também é legal, né? Pedir para eles falarem se eles conhecem profissões e daí saber se eles se interessam e tal. E aqui é sempre fazer o que aprendemos. Tenta anotar o que vier, né, o feedback que vier desses jovens, o que eles aprenderam, para a gente fazer mesmo essa avaliação e saber o que eles estão gostando mesmo de aprender, o que ficou marcado para eles. Isso é bem importante. Então, a gente vai falar que demos os primeiros passos, né? As possibilidades são infinitas no campo da programação, tem sempre coisas para aprender, porque o mundo da tecnologia é isso, né? É uma mudança sem fim. Você não consegue esgotar tudo num único curso, ainda mais introdutório. Como vocês já sabem, a gente sempre termina os cursos com a avaliação, né? Como eu estou explicando aqui para vocês, educadores, de uma maneira geral, o que aparece aqui para mim é a avaliação dos educadores, mas tem a avaliação também dos alunos que vocês vão receber ou já receberam no kit aula, ok? Obrigada. Gente, o pessoal do CDI tá super disponível para responder qualquer dúvida. A gente espera ter ajudado um pouco, dando essa como se fosse uma videoaula, mas a gente está disponível, tá bom? Tchau, um beijo.